Olá, primários, boa tarde. Estamos aqui hoje reunidos para mais uma devocional. Então, prepare sua palavra, vá em um lugar onde você possa ficar a sós com Deus, para Ele falar com você. Em seguida, você ler a palavra e meditar nela. Amém? Mas vamos orar primeiro. Senhor, meu Deus, Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, reunida com teus pequeninos, Senhor, trazendo a tua palavra, Pai, que o Senhor venha de encontro, Pai, a cada coração, Senhor, que eles dê liberdade, Pai, para que teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar nos corações, Senhor, e que a cada dia, Pai, os teus filhos possam crescer em graça e conhecimento, Pai, e os abençoa, Pai, de uma maneira especial, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Então, hoje continuamos o nosso estudo no livro de Atos, e hoje o nosso estudo vai estar lá no capítulo 16, do verso 9 ao 40. Eu vou ler algumas partes e depois vocês leem aí em casa, combinado? Então vamos para a primeira parte da leitura, que diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem de Macedônia, que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, o Senhor fala para Paulo para ele ir para Macedônia, numa das cidades mais importantes da região, que estava lá em Filipos. E ali, então, ele obedece ao Senhor e vai para lá. E diz que quando ele chega lá, conforme a sua caminhada, ele chega até um lugar que era um lugar de oração. E ali estavam as mulheres reunidas. E ali, entre aquelas mulheres naquele lugar de oração, quando Paulo começa a pregar a palavra, o Senhor diz que coloca ela atenta, e ali o coração dela começa a receber aquela palavra, e ali ela começa já a aceitar o Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, ela recebeu a palavra de Deus, e ali, logo em seguida, depois, a palavra de Deus diz aqui que essa mulher foi batizada. Diz que ela foi batizada, diz que também ofereceu a sua casa para que Paulo ficasse hospedado com os demais discípulos. E aí, nesse percurso, ali ele encontra, nesse lugar de oração, que ele estava indo a caminho, encontrou uma mulher que tinha ali um espírito de adivinhação. E ali ela dizia assim, ó, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Indo-nos ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação. Então aqui ela tinha um espírito de enganação. E Paulo já discerniu isso e expulsou aquele espírito de adivinhação no nome de Jesus daquela mulher, e ela foi liberta. Mas essa mulher, ela era escrava e ela dava lucro para os seus senhores. Então eles ficaram indignados, muito furiosos. Então aqui, como a palavra diz, vendo seus senhores que a jovem, a esperança do seu lucro estava perdida, porque o espírito de adivinhação dela foi liberto, eles chamaram os homens romanos para que prendessem Paulo e Silas. Então ali na praça eles foram chamados para ser julgados e em seguida rasgaram suas roupas, retiraram-os e chicotearam eles e levaram eles para o cárcere, para a prisão. E ali foi dado ordem ao carcereiro para que vigiasse e eles não saíssem de lá. Lembrando aqui na palavra que diz que eles não poderiam ser julgados, porque ali eles foram tidos como judeus e eles eram também homens romanos. Pela lei daquele povo, eles não poderiam ser presos e nem julgados. Mas ali foi armada uma cilada para eles. Depois eles puderam se defender. Ele exigiu que tivesse pedido desculpa para eles, vieram pedir desculpa, eles foram libertos da prisão. Mas nesse tempo, a palavra diz que enquanto, olha que coisa linda, eles aqui foram presos, machucados, com dor, feridos, tiveram seus pés presos em madeiras, braços acorrentados, sofrendo com dor. Eles ainda assim, dentro daquela prisão, enquanto o carcereiro dormia, próximo à meia-noite, eles louvavam e oravam ao Senhor. A dor, o sofrimento não foi impedimento.
para louvar e adorar ao Senhor. E olha que coisa linda, crianças, o que a gente aprende aqui. Que devemos amar ao Senhor não por aquilo que Ele pode nos dar, nos representar, mas pelo aquilo que nós devemos amar Ele simplesmente pelo fato que Ele é o nosso Senhor. Ele nos ama, Ele cuida de nós. Não entendemos às vezes situações que aparecem no nosso caminho, mas o que temos que entender é que independente das dores que estamos enfrentando, Deus é conosco. E ali eles tinham um coração grato, um coração aquebrantado, que eles entendiam que valia a pena padecer, sofrer pelo nome do Senhor. E próxima meia-noite, eles louvando e adorando ao Senhor, ali todos os carcereiros da cela ouviram isso, e ali eles estavam testemunhando o quanto Deus era maravilhoso na vida deles. E ali diz que de repente houve um grande alvoroço, estrondo, um terremoto, e as correntes deles foram estouradas e as portas da prisão se abriram para que eles pudessem ser libertos. E ali o carcereiro fica apavorado, porque se eles fugissem, eles iam matar a vida dele, os homens. Então, o que ele pediu? Ele mesmo pegou a espada para tentar tirar a sua própria vida. E ali Silas e Paulo falam, não faça isso. E ele, atemorizado, com grande medo, entra dentro da cela e diz aqui com uma palavra: então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E ali Paulo e Silas começam a pregar a palavra para eles, eles aceitam também Jesus ali, eles já tiveram uma transformação, porque é isso que Jesus faz. O sangue de Jesus, ele nos lava, nos purifica de todo o pecado e nos torna uma nova criatura. E ali então eles recebeu a palavra, aceitou o Senhor Jesus também, leva Paulo e Silas para sua casa, ali eles se assentam à sua mesa, os seus familiares recebem a palavra também, são batizados. E ali, quando uma criatura tem uma nova vida regenerada em Cristo Jesus, o carcereiro limpou as feridas deles, curou, cuidou. E é assim que Jesus faz conosco. A gente chega para Ele ferido, machucado, Ele cura as nossas feridas. Ele limpa a nossa alma, Ele nos sara quando a gente está entristecido porque as coisas não estão dando certo, né? E as dificuldades não foi um impedimento para eles deixar de louvar e adorar o Senhor, orar, buscar a sua presença. E hoje a gente pode analisar o que tem impedido, quais são as correntes que têm nos aprisionado, nos tirado da presença de Deus, fazendo nós perder a fé, estar desanimados, desatentos. Hoje eu vejo que nesse tempo de pandemia, Deus ele só quer estar mais perto de nós, quer nos abraçar, quer cuidar, quer que tenhamos tempo para Ele. E como que temos dedicado esse tempo para Deus? Aprisionados na angústia, na amargura, no medo, na preocupação de como vai ser nosso amanhã, dispersos, às vezes com as redes sociais, com a televisão. A gente não consegue tirar um tempo para Deus e ouvir a devocional para que o Senhor venha falar conosco. Às vezes nos cultos a gente está agitado, pensando em tantas coisas, não consegue dar o nosso melhor para Deus ali. Não, esse culto é para o Senhor, eu vou orar, eu vou louvar o Senhor de todo o coração, porque eu quero dar o meu melhor, eu quero dar minha adoração para o Senhor, não importa quais as circunstâncias da minha vida. Eu quero Deus, eu quero me achegar até Deus, eu quero ver o que o Senhor tem para mim, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero sentir o Seu toque, a Tua presença. O Espírito Santo, Ele vem, Ele nos fortalece, Ele nos regenera, nos torna uma nova criatura com o batismo. E é isso que Deus quer. Será que vamos continuar sempre aprisionados, preocupados com o tempo, com aquilo que possamos fazer, com nossas distrações, divertimento? E que tempos nós temos dedicado ao Senhor? O que tem aprisionado e impedido que nós louvamos e buscamos ao Senhor de todo o nosso coração? Que hoje possamos trazer isso de reflexão para a nossa vida. O que tem te impedido de se dedicar ao Senhor? De falar, Senhor, esse tempo é para Ti, Senhor. Para mim te amar, demonstrar o meu amor, ler a Tua palavra, Senhor. Não vai ser as dificuldades desse tempo que eu estou vivendo que vai me esfriar, que vai me deixar aprisionado numa cegueira espiritual. Não, Senhor. O Senhor, independente do que houver, o Senhor é poderoso para agir no sobrenatural. E ali, o testemunho de Paulo e Silas fez com que aquele homem e sua família fosse salva.
O Senhor Jesus poderia ter enviado um anjo, assim como ele enviou para Pedro na prisão, e ele foi liberto, mas não. Ali o Senhor tinha algo especial, tinha um homem que precisava ser salvo. E ali o testemunho, o louvor, a adoração, a oração de Paulo fez com que o Senhor tocasse no coração daquele homem, porque o Deus conhece o nosso coração. E ali, como diversas passagens, assim como Paulo, quando é liberto das escamas dos seus olhos, quando Pedro é liberto da prisão, quando essa vendedora de púrpura, Lídia, a gente nota que o Senhor quer tratar com cada um individual, porque cada um tem um problema, cada um tem um medo, cada um tem uma dificuldade diante de Deus. Cada um precisa ser liberto das correntes que nos aprisionam, mas Deus quer cuidar, Deus quer tratar. Então permita, quando o Senhor quiser falar com você, e Ele quer a todo tempo, dê essa liberdade para Deus falar, não fique disperso, preocupado com outras coisas. Quando for ouvir a palavra de Deus, quando você tiver tempo, dedique esse tempo para o Senhor, porque Ele vai falar, Ele vai tratar, Ele vai fortalecer, Ele vai curar as feridas. E a gente vai ver que o dia mal não vai impedir de sermos quem somos diante de Deus, sermos verdadeiros adoradores, como Paulo e Silas foi nessa prisão. E assim eles foram libertos, libertaram ele. O Senhor não deixou que eles fossem humilhados, os honrou porque eles foram libertos da prisão, com sua identidade romana. Eles voltou para a casa de Lídia, pôde confortar o coração dela que ficou tudo bem. É assim que Deus faz. O tempo tá difícil, tá? Mas fique em paz, porque maior do que tudo que é nesse mundo é Cristo Jesus que é conosco. Então um dia mal virá, mas Deus é o nosso consolador. Deus é o bálsamo para nossa vida. E Ele só quer isso. Que nós sentimos a verdadeira alegria do Espírito Santo, que sejamos fortalecidos por Ele. E não viemos paralisar diante daquilo que nossos olhos vê, ou até mesmo estar aprisionado com as correntes espirituais, mas crianças que possamos abrir os nossos olhos, se libertar de toda a amarra de Satanás e abrir o coração para Deus, porque hoje o Evangelho, temos livre acesso a Ele, podemos falar com Deus a todo tempo. A única coisa que impede de falarmos com Deus e sermos cheios da sua presença e ter um coração grato diante de Deus é muitas vezes o nosso egoísmo, nosso aprisionamento mental que nos tira da presença de Deus, gastando tempo com coisas que não edificam. Então, crianças, vamos nos alimentar daquilo que é pão, daquilo que é a palavra e sermos cheios dessa graça abundante de Deus. Amém? Beijinho, tchau, fiquem com Deus.